Que tal um seguro alto que você só paga pelo que escolhe? Com guincho 24 horas ou com carro reserva? Ou se escolher, Use é seguro alto na palma da mão. Baixe o app. Use. Seguro tipo você. Muito boa noite para você que acompanha o Grande Prêmio e o GP às 10 desse domingo. Um domingo que tivemos um GP do Canadá que suscita uma série de coisas a respeito da Fórmula 1 e de alguns personagens. Se a gente saiu da Fórmula 1 do quarto GP no Azerbaijão falando belezas mil de como vinha o campeonato disputado, com várias equipes brigando para lá e para cá, dentro das suas condições, a gente tem de falar que a Fórmula 1 vive um mau momento passadas 3 corridas. A gente teve na Austrália um começo de temporada ruim, que teve um fator que mudou o GP da Austrália. Era para ser de Hamilton a corrida, acabou sendo do Vettel. Depois tivemos 3 corridas muito interessantes em Bahrein, China e Azerbaijão, principalmente no Azerbaijão, principalmente nessa corrida. E depois, agora uma sequência de 3 corridas em que tivemos um GP da Espanha muito ruim, um GP de Mônaco péssimo e esse GP do Canadá que é inominável. Porém, em GPs de Canadá e nos GPs da Espanha e Mônaco, a gente até esperava que a situação fosse aquela. No Canadá não. No Canadá, pelo que havia acontecido ontem nos treinos de classificação, por estarem as 6 principais peças do campeonato separadas por 3 décimos, por uma série de fatores que também culminam no pneu e que merecem críticas também, esperávamos que uma ação tivesse durante as 70 voltas. Nem 70 voltas tivemos no final das contas, que valeram. Foram 68 por causa da bandeirada, que é algo que também vamos falar a respeito. Mas é preocupante que a Fórmula 1 tenha chegado a esse nível. Eu vi agora há pouco a declaração do Hamilton dizendo que ele está... eu não diria enojado, né? Porque enojado não é exatamente a palavra, mas assim, ele está cansado dessa Fórmula 1 que, por exemplo, limita motores. Essa Fórmula 1 que tem pneus, são 7 pneus no total, e aí fucking maciozinhos, passados no comfort, não sei o que lá mais, a gente tira um sarro, mas pô, como é que um pneu hiper macio, o mais macio da gama, um pneu que é feito, sei lá, que deveria ter 15 voltas de utilidade, ele durou 50 nas mãos do Grosjean. 50 voltas. Não fez a menor diferença o pneu, no final das contas. Só faz diferença, por exemplo, para a Mercedes que não se adapta a esse tipo de pneu. E é por isso que também a Ferrari foi tão melhor que a Mercedes. E Hamilton não se adapta a essa situação. Veja como nessas corridas ele toma de Bottas. Ele não fez páreo para os carros da Red Bull, não conseguiu ameaçar os carros da Red Bull, não conseguiu andar no ritmo do companheiro. Então, vira um campeonato artificial no final das contas. Porque como é que a gente vai explicar no final do ano, e nós temos explicado isso no Grande Prêmio e no Paddock GP, que é um campeonato decidido nos pneus, sendo que os pneus não têm uma concorrência. Você não tem uma Pirelli contra Michelin, contra Bridgestone, contra Vipau, contra Yokohama, né? Você tem uma empresa que, ok, até ouve a Fórmula 1 sobre o que ela tem que fazer, mas ela também não faz pneus para desgastarem, para não que se desgaste a sua imagem. Só que, se as pessoas também não conseguem entender que os pneus que são feitos para uma competição não são aqueles que são feitos para a rua, aí a gente vai ficar numa questão assim. Então faça um pneu só, como faz a Michelin, para a Fórmula E, ou faça 3 no máximo, que são os 3, mas sim, um pneu que desgasta muito, um pneu ok e um pneu que dura a corrida toda. Ou você muda a estratégia, muda a divisão, muda o regulamento para você não ter que usar um pneu X durante a corrida, já que você não tem reabastecimento, eventualmente não parar na corrida. Então assim, muda, porque chegar numa condição, de novo, em que a gente vai definir um campeonato pela escolha de pneus, e está muito claro que os pneus macios funcionam para a Ferrari e não funcionam tão bem para a Mercedes, para a Red Bull está na tendência ali da Ferrari, os pneus macios fazem a Red Bull andar melhor, então fica realmente artificial como é artificial a asa móvel, como parece artificial a bandeira quadriculada. Pô, reparem depois no replay da cena. A moça, Winnie Harlow, modelo, tá lá, sem contestação. Os 2 caras que estão na cabine não fazem nenhuma menção de tirar dela a bandeirada.
o mastro da bandeira e fala assim, escuta, minha senhora, você não está fazendo certo, falta 2 voltas ainda. Então parece que é artificial, parece que é tudo criado para gerar marketing, gerar alguma outra coisa que não a corrida, porque a corrida foi muito ruim. Que manchete você vai tirar dessa corrida? Que outra coisa você tira da corrida nos seus 25 pontos do Vettel e ele passando Hamilton no campeonato? Que outra coisa você também tira? O Hamilton tem razão em reclamar. 2 motores por temporada, 3 motores por temporada. Vira a gasolina limitada. O Bottas falou que teve que andar menos durante a corrida porque estava acabando a gasolina. Então, sabe, são regulamentos que são feitos, são coisas que são feitas que vão tirando o tesão de você acompanhar. E aí, por exemplo, quando você entra também nos pilotos, o Raikkonen... Gente, o que o Raikkonen fez nessa corrida? O que o Raikkonen saiu colado atrás do Hamilton? O Hamilton ainda errou quando não minto. O Hamilton errou quando ele saiu dos boxes. Quando o Raikkonen saiu, ele estava 9 décimos atrás, com um pneu 20 voltas mais novo. Ele conseguiu terminar a corrida 5 segundos atrás do Hamilton, com um pneu melhor, sem atacar. Então ele não tira pontos do Hamilton, ele não ajuda a Ferrari. O que a Ferrari quer desse cara? Né? A Ferrari tem que olhar para o Leclerc, por exemplo. Como o Leclerc conseguiu segurar o Alonso durante a sua primeira parte da prova, até que houvesse as paradas nos boxes. E depois, mesmo atrás do Alonso, ele conseguiu ficar seguindo 2 segundos atrás do Alonso, andou 40 segundos melhor que o Ericsson na corrida. Né? Como é que você também olha para uma Fórmula 1 em que o Alonso, que fala que deveria ter 4, 5 títulos, o que é contestável, né? Ele não ganhou o título de 2010 porque ele ficou atrás do Petrov. Né? Então ele não pode também reclamar, falar que foi tudo conspirado contra ele, não sei o que lá mais, bater no peito e se achar o melhor de tudo. Mas o Alonso é um desperdício para a Fórmula 1. O Alonso tem sido um desperdício para a carreira dele. O que ele está fazendo na Fórmula 1 ainda? Ele brigou a corrida inteira com uma Sauber. Né? A McLaren, que falou que tinha o melhor chassi, no final das contas não melhorou em nada. Não tem o melhor chassi, não tem o melhor chefe de equipe, pelo contrário. Vai para a Indy, né? Vai fazer alguma coisa, vai erguer uma categoria, vai construir um nome no esporte, já que ele quer deixar um legado. Se ele for para a Indy, ele se torna facilmente o nome do campeonato. E expande a Indy a limites que ela teria alcançado em 95, nos anos 2000, não fosse a burrice que Tony George fez em separar o campeonato. Né? O que o Ericsson está fazendo no campeonato? O que o Stroll está fazendo no campeonato? O que o Sirotkin está fazendo no campeonato? O que o Hartley está fazendo no campeonato? Então, essas coisas todas a gente coloca no balaio de como está a Fórmula 1. É claro, é mutável. Pode ser que na França venha uma baita de uma corrida e toda a nossa opinião mude a respeito. Mas, nesse momento, a Fórmula 1 passa por uma maré muito baixa. E se a Fórmula 1 está preocupada de fato em pegar bons exemplos, em ouvir o público, ela tem de ouvir esse público. Vai ter mudanças aerodinâmicas para o ano que vem, ok, tem de ser imposto isso mesmo que as equipes não queiram. Se é eventualmente a questão aerodinâmica que tenha falhado hoje, não creio que isso tenha acontecido. Quisesse ultrapassar, teria como ultrapassar. Mas falta ação também dos pilotos, não houve ação em Mônaco, não houve ação agora nessa corrida, parece que está todo mundo correndo na classificação para garantir o seu resultado na corrida, e aí as coisas ficam bem chatas. Agora nós tivemos uma real noção do que é a Fórmula 1. Foram 6 corridas até então que a gente previa o que ia acontecer, ou que as corridas tivessem alguma modificação que não davam o tom exato do que era a categoria. A Fórmula 1 atual, na verdade, é essa Fórmula 1 que nós vimos no Canadá. Um circuito em que dá para ultrapassar, mas que depende muito de pneus, que depende muito de uma série de outros fatores que não trazem um benefício esportivo tão bom para quem vê. E não é à toa que todo mundo acaba tirando um sarro, por exemplo, achando que a corrida deveria ter sido acabada 10 voltas antes, 15 voltas antes, 20 voltas antes com a bandeirada, porque a corrida não mudou em absolutamente nada o curso dela durante as 70 voltas que se transformaram em 68. Né? Vamos ver o que muda para a França, uma corrida que acontece durante a Copa do Mundo, que é uma corrida que teoricamente vai ter menos interesse do público, e aí a Fórmula 1 vai ter que ter muito mais jogo de cintura e marketing para fazer a promoção dessa corrida e de uma categoria que, repito, pode até estar entregando um campeonato agora disputado, né? Vettel e Hamilton separados por um ponto, mas que não tem entregado boas corridas e o regulamento é muito falho nisso. Né? Então vamos ver o que a Fórmula 1 promete para que tenha mudanças efetivas
no seu regulamento e aí ver também com a Pirelli o que ela está disposta a fazer para que ajude nessas corridas e que não mude as suas nomenclaturas de pneus, usando fofinho, sofuxo, não sei o que lá mais, e no fim das contas ela decide um campeonato com pneus que nada mudam entre si, porque você consegue utilizar muito além da vida útil esses pneus, tá bom? Fico por aqui depois de um pouquinho pistola, né, Berton? Um pouquinho pistola hoje. Poderíamos ter continuado na festa de ontem, mas não deu certo. Enfim, no final das contas, era melhor ter bebido uma ou duas mais pinguinhas, tá bom? Boa semana para todo mundo. Nos vemos na terça-feira no Paddock GP. Renan Couto deve entrar em algum momento. Eu falei isso ontem, né, mas é bom repetir. Para falar a respeito da corrida no Facebook. Fiquem ligados, portanto. Ao longo da semana terá muito material no Grande Prêmio e críticas contundentes e incisivas para o GP do Canadá, que não foi nota 6 ou 6,5, como vimos na transmissão, mas não passou de nota 1. Aracide Almeida, Vitor Martins, fica por aqui. Tchau.